Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou morrendo de saudade de ver vocês, de falar com vocês, interagir com vocês, tá? Estamos passando por um momento difícil, então a gente precisa ter paciência, que eu sei, né, que isso tudo vai acabar. Vai chegar uma hora que vai terminar, né, e poderemos estar mais uma vez juntos em sala de aula, tá? Então, estou aqui para iniciarmos, então, oficialmente o nosso terceiro não, já estou ficando doida. Nosso segundo bimestre, tá? Então, o primeiro bimestre foi um período de adaptação, tá? Então, foi um período que a gente foi pego de surpresa, né? Então, muita coisa a gente teve que organizar de última hora. Claro que a escola, os professores fizeram o máximo possível. E nesse segundo bimestre nós vamos aí tentar arrumar, né, introduzir novas metodologias de ensino, novas discussões, tá? Então, junto com esse vídeo, também vou mandar o material escrito para ser o apoio, tá, de vocês. Então, fiquem bem atentos. Teremos também uma agenda semanal para vocês poderem se organizar, ninguém ficar perdido. Que dia a aula, que aula é, né? Para ninguém ficar perdido. E aviso vocês também que nem sempre as aulas serão por meio de vídeo, tá? Fiquem atentos sim à divulgação dos vídeos no YouTube, mas usaremos também outras metodologias de ensino, pesquisa, podcast, áudio, né? Outras atividades. Ok? Estamos combinados então? Tá? Então, lembrando para vocês, né, e para mim também, todos nós devemos ser organizados com nossos estudos, tá? Então, aproveita para usar a agenda. Eu vou mandar para vocês uma agenda semanal, tá? Procurem estudar as aulas de português no dia das aulas de português. Então, as nossas aulas do sétimo ano são sempre nas segundas e nas terças, tá? Então, se nossas aulas seriam em sala de aula na segunda e na terça, estudem na segunda e na terça, reservem esse dia para português também, tá? Então, assim vai ficar muito mais organizado, tá? Quando a gente voltar, a gente não vai estranhar o ritmo de estudo, ok? Então, fica a dica aí, tá? Então, vamos abrir, então, oficialmente a nossa aula do segundo bimestre, nossa aula 1. Nós vamos falar hoje sobre o livro paradidático Ilegais, tá? Então peguem o seu livro, eu já mandei um recadinho para vocês no grupo para iniciarem a leitura, tá? Então esse livro é para ser lido, ok? Não precisa ler com pressa, correndo, é para ler prestando atenção na história, tá? Então nós vamos ler esse livro, tá? Vamos falar sobre os temas abordados nesse livro, ok? E esse livro é muito importante porque ele traz um assunto muito atual, tá? Então percebam. Então, gente, eventualmente eu vou ter que fazer algumas pausas no vídeo porque tô com o vizinho fazendo obra, cachorro latindo, tá? Então não reparem esses cortes que vai ter no vídeo, tá? Ao longo da nossa aula aí, tá? Mas vídeo caseiro, tá? Fica em casa, então é o único jeito que a gente tem, tá? Então faz parte, tá? Então, nós no primeiro bimestre discutimos sobre o livro Desaparecida, tá? Lemos um pouco o livro em casa, em sala de aula. Não terminamos a leitura em sala de aula, mas isso não quer dizer que a leitura não deve ter sido terminada, tá? Lemos em sala, fizemos atividades e recomendo que todos concluam a leitura do livro Desaparecida que não leu todo. Por favor, hein? Então, o livro Ilegais. O que é esse tema aqui? Olha só, ilegais. O que isso quer dizer? É uma coisa que não é legal? É contra a lei? Olha só a imagem da capa do livro, tá? Então eu tenho aqui uma imagem muito sugestiva. Essa imagem aqui para quem nunca viu a história do King Kong, tá? É um filme muito famoso, um filme norte-americano, né? Sobre um King Kong, um primata de tamanho colossal que sobe em cima dessa torre aqui, que é a Empire State, tá? É um prédio mais alto dos Estados Unidos, de Nova York, tá? Antes do atentado de 11 de setembro, as torres gêmeas eram mais altas, mas depois que teve o atentado, Empire State, se eu não estiver enganada, continua sendo mais alto, tá? Mesmo não sendo mais alto, é um prédio que parece muito em filme, a arquitetura dele é muito bonita, é muito famoso. Então, Ilegais fala
né, sobre uma história que tem a ver com os Estados Unidos. Então, hoje a aula vai ser uma aula introdutória, tá? Para a gente entender, contextualizar essa história do livro Legais, tá? Então, junto com esse vídeo, eu vou divulgar para vocês uns slides, tá? Que vocês vão colocar no caderno, acompanhar direitinho, colocar o cabeçalho da aula, a data certinha, porque a data da aula vai acompanhar os dias da semana que a gente tem de aula, tá? Para ninguém ficar perdido, tá? E você, quem puder imprimir esses slides e colar no caderno para economizar tempo, tá? E colar bonitinho, bem arrumado, tudo bem. Agora, quem não tiver essa possibilidade, não vai ficar saindo para imprimir nada, não. Copia no caderno, tá? Então, assistam o vídeo junto com esse material que eu vou disponibilizar escrito, tá? E copiem os comentários no caderno, tá? Então, eu tenho aí, ó, conteúdo da aula, debate inicial do livro paradidático. Claro que não vai dar para a gente fazer uma aula com cada capítulo, com uma leitura do livro. Então, eu já li o livro, espero que vocês leiam aí. Eu vou fazer uma abertura dessa história e, posteriormente, nós vamos discutir, fazer atividade sobre esse livro, tá? Mas ele é para ser completamente lido em casa, tá? Pode ser que, vez ou outra, eu venha, grave uma aula, escolha um capítulo para ser lido, tá? E a gente discuta alguns trechos, mas é para ser lido, individualmente em casa. Então, depois eu tenho aí uma sinopse, ou seja, um resumo sobre a história, do que se trata aí Legais. Então, façam a leitura aí comigo dessa sinopse. Acompanhe aí. O livro mostra um choque entre sonho e realidade. O que acontece com a maioria dos jovens brasileiros que estão prestes a atingir a maioridade e precisam encarar o mundo adulto? Eles pensam em como conseguir emprego, obter o próprio sustento, iniciar uma carreira em um país que passa por momentos turbulentos e de desesperança. A ilusão de receber em dólares, entre aspas, ainda que por meio de trabalho árduo, talvez até degradante, em outro país, parece um oásis em meio ao deserto de horizonte incerto em que se encontram. A história conduz o leitor a uma reflexão importante sobre a esperança de seguir o rumo certo na vida, as desilusões e os perigos envolvidos e como apoiar-se nas pessoas que amamos para perseverar apesar de tudo. Percebam então que esse livro ele traz mais que uma história para distrair, tá? Mais do que entretenimento. Ele traz vários conteúdos importantes. Gente, quando vocês leem esse livro, vocês vão identificar muito com o que a gente está passando atualmente. Tá? Aqui nós temos o Jair, que é o personagem principal, tá? E que ele joga futebol por um clube. Aí, Vitor Hugo, eu sei que você gosta de futebol, né? Ele joga futebol e ele tem essa esperança de ser contratado por um time. Por quê? Um time, né, de respeito, um time grande que pague bem. Porque ele está passando por um momento difícil. Né? A mãe está desempregada, o pai, se não me engano, também está desempregado, ou seja, a família aí está passando problemas financeiros, né? Eu tenho aí, os pais dele também estão passando por um processo de divórcio, entre aspas, vocês vão entender o que eu estou falando, né? E o Brasil está passando por uma crise financeira, tá? Essa crise financeira real que a gente passou, né, por essa onda de desemprego, vem lá desde 2013, 2014 até hoje, e olha só a crise que nos espera financeiramente, economicamente, diante dessa pandemia. Então, todo mundo agora está tendo que lidar com crise financeira, e estaremos no futuro, até o Brasil se reestruturar economicamente, desemprego alto, né, que está acontecendo. Então, olha como, apesar de ser uma história inventada pelo Luiz Antônio Aguiar, é uma história que conversa com a nossa realidade. Tá? Então, por isso que a gente tem que ler com muita atenção para a gente poder pegar para a gente os ensinamentos, né, os aprendizados que essa história traz para a gente.
tá? Então é um choque. Quem não sonha? Quem não tem uma vontade, um sonho a ser realizado, tá? Então o Jair aqui e os amigos dele, né, vão ver uma oportunidade de ir para outro país para poder sair dessa dificuldade, dessa crise que o Brasil está passando e tentar a vida num país melhor, que no caso aqui é o país dos Estados Unidos, tá? Esse legais aqui está relacionado a essa questão de pessoas tentarem entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, tá? Passando pela barreira do México. Então, o livro traz toda essa discussão da ética, né? Como que eu posso melhorar de vida? Eu preciso melhorar de vida, mas quais são as escolhas que eu vou fazer para isso? Eu vou pelo rumo certo, trabalhando, estudando, suando, ou eu vou tentar algo ilegal? Vou tentar entrar no país por meios não autorizados. E essa é a matemática atual. Nós temos um grande número de pessoas, de brasileiros, que tentam entrar nos Estados Unidos por meio legal. E isso traz muitas consequências. Nem sempre a pessoa sobrevive. Então, isso é um tema muito discutido hoje, né, na nossa realidade. Tá? Então, logo em seguida, tá, eu tenho a análise das palavras ilegal, imigrante e refugiado. Não confundam, tá, gente? Entrar ilegalmente no país é uma coisa, ser imigrante é outra, ser refugiado é uma coisa totalmente diferente. Então acompanhe aí. Legal é você tentar realmente burlar as leis daquele país. É tentar pular o muro, entrar no país escondido, clandestinamente, sem documento, sem dinheiro, sem autorização do país, com o passaporte alterado ou falsificado, tá? Ele diz aqui, ó, imigrante, pessoa que estabeleceu espontaneamente em outro país, à procura de melhores condições de vida. Então, nós temos o imigrante legal e o imigrante ilegal, tá? Tem muita gente que se estabelece em outro país, mas vai certinho, com passaporte, passa pelo consulado, tem autorização e registro do país. Então, o país, no caso aí, seja ele qual for, os Estados Unidos sabe que você tá lá, tem você registrado, e tem o imigrante legal, que entra na base da força da ilegalidade, tá? Sem registro, sem autorização. E temos o refugiado, pessoa obrigada a se deslocar porque sua vida está em risco por questões políticas, perseguição religiosa, guerra, desastre ambiental, etc. Então, os refugiados, eles não vão porque eles querem, né, realizar um sonho. Eles saem e vão para outro país porque eles não têm alternativa, né? Vejam aí os refugiados da Síria, né, que estavam em guerra, e de outros países que, né, até morrem no trajeto, que são acolhidos ou não por outros países. Vejam que são situações diferentes. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com o nosso pensamento e o nosso julgamento em relação a essas pessoas, tá? Em seguida, eu trago aí nesse slide uma ponderação, tá? Como que a gente pode aproveitar a leitura? Leiam com calma, reflitam, percebam que a literatura, por mais que essa história tenha sido criada na mente desse autor, que esses personagens não sejam reais, tá? Tenham em mente que a literatura tem esse papel de retratar também a nossa realidade, de conversar com a nossa vida. Então, um dos temas principais é essa questão, né, da identidade própria, da questão qual é o meu lugar, o que eu quero. Eu quero ficar no meu país, na minha terra natal, ou eu quero, almejo um país melhor. Tá? Não é crime você querer viver num país melhor. Eu tenho vários amigos que foram para outros países em busca de uma vida melhor, porque aqui não está feliz, está desempregado. Não é crime isso, tá? A questão é como que você vai fazer isso, de forma legal ou ilegal. Tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo, um tema, olha, percebo que essa questão de imigração, com essa questão do coronavírus, está muito em voga. Então eu tirei
um trecho de uma reportagem que saiu, acho que semana passada, tá? Olha o título. Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, anuncia suspensão temporária de imigração aos Estados Unidos por coronavírus. Então, antes dessa pandemia, estava rolando aí uma grande discussão pelas atitudes do presidente Trump, porque ele não é a favor de imigrante nos Estados Unidos. Então, desde sempre, ele sempre se posicionou e sempre procurou fazer atitudes, né? Ele teve atitudes aí e resoluções para evitar essa imigração. Ah, isso é certo? Ele é preconceituoso? Não sei o quê. Enfim, tem toda uma discussão ética e a respeito, tá? Sobre isso. Olha só, o presidente americano Donald Trump informou nesta segunda-feira que vai suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos devido à pandemia do novo coronavírus. E mesmo diante dessa pandemia, acreditem, podem ter certeza que ainda existem pessoas tentando migrar para os Estados Unidos, tá? Ilegalmente. Diante do ataque deste inimigo invisível, que é o vírus, a necessidade de se proteger os empregos dos nossos grandiosos cidadãos americanos, vou firmar um decreto para suspender a imigração dos Estados Unidos, escreveu o presidente no Twitter. Então, aí é a fala do presidente, não sou eu que estou inventando, não. Tá? Ele escreveu isso no Twitter. Olha o que ele falou. Proteger os empregos dos nossos grandiosos cidadãos americanos. Percebam que o tom do discurso dele, a gente percebe aí um tom certo preconceito, né? Dos nossos grandiosos cidadãos. Proteger os empregos, né? Ou seja, será que ele está querendo dizer que os imigrantes tiram o emprego dos cidadãos americanos? Ou seja, a terra, os Estados Unidos, ela é para os cidadãos americanos, não tem lugar para os imigrantes. Então percebam aí tudo que a gente pode discutir nessa fala desse presidente. Percebam como que a temática de imigração legal ou ilegal está sendo discutida, né, neste livro e que está conversando com a nossa realidade. Tá? Olha só. Como que você interpreta essa fala do presidente? Tá? Comentem aí no vídeo, tá? A participação e interação estão sendo avaliados, tá? Aproveita para comentar aí no vídeo o que é que você pensa da fala do presidente. Claro, gente, que sempre mantendo a finesse, a educação, nada de ferir os direitos humanos, de ofender ninguém, tá? E eu trouxe para vocês uma atividade para fazer no caderno. Questão número 1. Pesquise na internet o conceito e características de sonho americano. Tá? Então, os Estados Unidos, desde que ele se estabeleceu como nação, que ele conseguiu a libertação da Inglaterra, que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. Desde quando ele teve a sua independência, teve esse período de adaptação, de firmação como país, ou seja, tem uma identidade própria, né? E o sonho americano, que ele discute aqui, é justamente esse sonho americano dos próprios americanos, nascidos nos Estados Unidos, e esse sonho americano das pessoas imigrantes. Então, esse sonho americano é uma temática muito discutida. Eu quero que vocês pesquisem aí na internet, né, o que é esse sonho americano. Tá? Tem até uma novela, América, novela da Globo, que discute essa questão a personagem da Débora Seco. Essa novela, acho que vocês nem eram nascidos ainda, tá? Talvez sim, talvez não, tá? Eu não lembro de que ano ela é, mas ela discute justamente essa questão da imigração ilegal para os Estados Unidos. Fala sobre esse sonho americano, tá? Então pesquisem aí e anotem no caderno de vocês. 2. De que forma o sonho americano se relaciona com o livro Ilegais, tá? De que forma o sonho americano ele é discutido aqui no livro, tá? Então, posteriormente, eu vou pedir para ver o caderno de vocês, tá? Essa atividade para fazer no caderno, e antes da avaliação, eu vou querer ver isso.
tá? Então façam aí direitinho, bonito no caderno, anotem tudo, coloquem o cabeçalho, façam com letra bem caprichada, bem escrito, tá, gente? Todas as atividades, eu sei que vocês se esforçaram muito para fazer o máximo possível, tá? Mas façam com atenção, interpretem os textos. O que não entendeu, entre em contato comigo, tá? E tenham sempre muito capricho na hora de escrever, tá? Não poupem linhas, lápis e mão para escrever as respostas, tá? Porque são questões importantes que nem sempre são respondidas em 2 linhas, em sim ou não. Não sejam tão objetivos, tá? Pratiquem a escrita e a organização do pensamento. Então, qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês. Um grande beijo, a gente se vê nas próximas aulas, tá?